Olá, turma. Estamos iniciando aqui mais uma aula de educação física. O tema da aula de hoje é Fair Play, o jogo limpo, né? Destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio. A aula de hoje a gente vai entender o conceito de Fair Play e a sua origem, refletir sobre atitudes, né, de Fair Play nos esportes e refletir sobre atitudes de Fair Play na vida em sociedade. E o fair play está muito ligado à ética, né? A ética e a ética aplicada dentro dos esportes. O jogo limpo e respeito pelos outros são valores essenciais não só para o esporte, mas para a vida em sociedade. No esporte, o conceito de fair play está ligado diretamente à ética, ou seja, os praticantes devem jogar de maneira que não prejudiquem o seu adversário de forma proposital. Atualmente, essa expressão é empregada em praticamente todos os segmentos da sociedade e toma o significado de apresentar uma conduta de acordo com os padrões éticos, sociais e morais. A ética. A ética vem do grego ethos, que significa costume, né? Comportamento, caráter, modo de ser, um hábito ou forma de vida, né? Também é o estudo do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, né? É um capítulo da filosofia que estuda e norteia na sua forma inata ou influenciada pelos costumes e normas sociais, o comportamento moral do ser humano. A ética ela é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Disciplina que trata do que é bom ou mal, do que é certo ou errado e do que é dever, moral ou obrigação. Na Grécia, a reflexão autônoma acerca do comportamento moral do homem tem uma história muito rica. A gente tem contribuições de Sócrates e Platão. Aristóteles é o autêntico fundador da disciplina filosófica que denominou-se ética, formulando os principais de seus problemas teóricos. Okay. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, ética é a razão e não os sentimentos que devem determinar as ações morais. Para Kant, para saber se uma ação é moralmente boa, ela tem que ser universal, ou seja, tem de ser boa em qualquer lugar do mundo. É uma reflexão sobre por que consideramos os comportamentos válidos e a comparação com outras morais diferentes. O homem vive em sociedade e nessa convivência com outros homens, cabe-lhes pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Essa é a questão central da moral e da ética. Moral. Moral é um conjunto de comportamentos e normas que costumam aceitar como válidos. A moral é o conjunto das regras de condutas admitidas em determinadas épocas ou por um grupo de homens. O homem moral é aquele que age bem ou mal, na medida que acata ou transgride as regras do grupo. Conclui-se que a simples existência de uma moral não significa a presença evidente de ética, pois que a ética é uma reflexão que questiona, discute, elabora e interpreta os valores morais. Quanto maior for a consciência dos direitos humanos, mais a ética e a moral se tornam evidentes na vida social. O jogo limpo ou fair play é um conceito do esporte aplicado no mundo todo de diferentes maneiras. Na filosofia esportiva, corresponde a uma atitude ética e justa por parte dos atletas e de todos os envolvidos na competição. Mas o fair play está além de um simples comportamento esportivo. O próprio Código de Ética Esportiva, elaborado pelo Conselho da Europa em 1996, ressalta que fair play
significa muito mais do que o respeito às regras. Cobre as noções de amizade, de respeito pelo outro e de espírito esportivo, ou seja, representa um modo de pensar e não simplesmente comportamento. Na Grécia Antiga, desde os Jogos Olímpicos da Grécia, se esperava dos atletas um comportamento digno, que revele o espírito esportivo e que reconheça a derrota. Na Idade Média, durante os torneios com seus cavaleiros, eram conduzidos por um código baseado na lealdade e na honestidade dos seus participantes. E nos Jogos Olímpicos modernos, o francês Barão Pierre de Coubertin, pai dos Jogos Olímpicos, preocupou-se sempre em associar a honra, a lealdade, o respeito pelos outros e por si próprio ao espírito esportivo e ao ideal olímpico. A expressão jogo limpo tornou-se tão popular que quase todos os países desenvolveram um equivalente em sua própria língua. Tanto que o fair play, a expressão americana para jogo limpo, é mundialmente reconhecido como um dos princípios básicos dos direitos humanos. No esporte, o fair play envolve a luta contra a fraude, contra o doping, contra a violência tanto física quanto verbal, contra a desigualdade de oportunidades e contra a comercialização excessiva e contra a corrupção. Existem 5 princípios, que seria o primeiro, respeito pelas regras, o segundo, respeito pelos árbitros e aceitação de suas decisões, o terceiro é o respeito pelo adversário, o quarto seria o desejo de igualdade e o quinto, o desejo de dignidade. Lembre-se de que todos podem usar a inteligência e a astúcia sem deixar de respeitar as regras do jogo. Para refletir, você se preparou meses para uma maratona, mas durante o evento vê seu adversário tropeçar e cair. Então você para a sua corrida para ajudá-lo a levantar, mesmo que isso lhe custe algumas colocações na competição. O nome disso é fair play no esporte. Muito além de seguir apenas as regras estabelecidas, o jogo limpo é a conduta que preza a ética na relação entre as pessoas. O jogo limpo é uma questão relacionada aos direitos humanos. É por meio da educação que todos nós podemos desenvolver uma conscientização dos direitos humanos universais. Quem soltou essa frase foi o Keiichiro Matsuura, diretor-geral da Unesco. Certo? Os atletas que mostram o jogo limpo devem conhecer as seguintes regras do esporte, mas o espírito do jogo limpo não se restringe apenas aos cumprimentos de regras e de códigos esportivos. Vamos entender o porquê. Aqui na sequência eu vou jogar um vídeo que fala um pouco, foi uma matéria feita no Fantástico que descreve bem essa característica do fair play e toda essa ética do esporte. Uma história emocionante, você vai conhecer agora o Cauê. Ele é um jogador de futsal que queria fazer um gol para a filha dele. Tinha acabado de se recuperar de um problema grave de saúde. Mas o Cauê acabou tomando uma atitude completamente inesperada e comovente. Pode perguntar para essa criançada do projeto social de futsal de Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande do Sul. Qual é a coisa mais importante que acontece num jogo de futsal? O toque, gol. Os toques e os gols. Marcar e comemorar assim pra câmera, não é? Esse cara aí mostrou que não necessariamente. Aqui nessa mesma quadra, onde as crianças têm aulas, joga um time profissional, o Lagoa, da primeira divisão do futsal gaúcho. E foi ali que o Cauê decidiu não fazer um gol, mas acabou marcando um golaço. O jogo
jogo era contra a Soeva, de Venâncio Aires, pelo Campeonato Gaúcho de Futsal. O time do Cauê estava ganhando por 5-3 quando ele arrancou sozinho e, ao perceber o goleiro do time adversário machucado, resolveu fazer o que ninguém esperava. Ele não vai fazer, por uma questão de ética. Quando eu coloco a bola para fora aqui, a torcida inteira levanta e aplaude, assim, sabe? Isso foi muito bonito, eu já percebi ali que eu tinha feito uma boa atitude, né? Eu agradeço o Cauê pela atitude dele, por ter se colocado no meu lugar. Que isso também sirva de lição para as pessoas de fora do esporte, que elas possam também pensar no próximo e se colocar no lugar do próximo, que eu acredito que foi o que o Cauê fez. A família do Cauê tem tudo a ver com esse momento. O jogo contra a Soeva era o retorno dele depois de mais de 40 dias afastado. E a minha filha, ela ficou muito mal aqui em Lagoa Vermelha e a gente precisou correr às pressas para poder salvar ela, que o estado dela era gravíssimo. Depois disso, a gente viveu 20 dias dentro do hospital, eu e ela. E um dormia no carro, o outro dormia com ela. E graças a Deus ela conseguiu sair de lá depois de 20 dias. Ficou 13 entubada e voltamos para casa. A filhinha do Cauê teve um problema respiratório grave. Depois de sair do hospital, Martina e a mãe, Thaís, se mudaram para Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, a 3 horas de viagem de Lagoa Vermelha. A família se sente mais segura com a estrutura de saúde da cidade em caso de outra emergência. O Cauê queria marcar aquele gol para a Martina. Acabou tendo uma atitude que vai ser muito mais valiosa como exemplo para a filha. Vamos fazer o gol que não aconteceu aquele dia? Vamos. A gente faz até sem goleiro, mas vamos fazer, vamos botar a bola na rede. Vamos. Bora? Bora. Então tá, vou colocar uma roupa para jogar e vamos fazer esse gol. Tá. Enquanto o Cauê se arruma, é recebido com carinho no vestiário. Do lado de fora do ginásio, a mulher chega com a filha. Ele não sabia de nada. Atenção, dominou, Cauê, bateu e aí já eras! Gol de Cauê! Bastante orgulho pra gente como pai, né? Acho que a gente fez bastante coisa certa pro filho, para ele agir dessa forma também, né? O ser humano existe muita coisa boa ainda, sabe? E é gratificante, sabe? É um amor enorme pela aquela atitude que ele teve. Daqui uns anos, quando a gente contar pra ela, mostrar tudo o que aconteceu, eu tenho certeza que ela vai ter muito orgulho do pai dela e vai seguir os passos. Um exemplo para Martina e para todo mundo, para responder àquela pergunta também de um jeito diferente. Eu te perguntei qual é o momento mais importante de um jogo de futsal. É ver o lado humano do teu adversário, né? E respeitar, e aí o resto é consequência, né? Aprender a jogar limpo no esporte desenvolve e reforça esse comportamento na comunidade e na vida. Por isso a importância de desenvolver iniciativas que representem jogar limpo não só no esporte, mas também no meio ambiente e na relação com os outros. Os princípios presentes no conceito de fair play no esporte são também essenciais para uma boa convivência em sociedade. Lealdade, honestidade, aceitação das regras, respeito pelos outros e por si próprio, igualdade de oportunidades. Os esportes nos dão grandes lições sobre a importância de valores como o respeito pelas regras e pelos adversários. Também há histórias inspiradoras no esporte que podem servir para refletir sobre situações dentro e fora da sua escola que tragam exemplos de justiça e solidariedade. O fair play traz o conceito de igualdade no esporte e na vida. Muitas vezes a competição acirrada e as pressões para vencer dificultam a vivência do jogo limpo.
Um grande exemplo de fair play no esporte aconteceu em uma maratona na Espanha em 2012, no final da prova de cross country. O atleta queniano Abel Mutai, que liderava a competição, acabou se confundindo com a linha de chegada e diminuiu o ritmo antes de cruzá-la. Quem estava alguns metros atrás, em segundo lugar, era o espanhol Ivan Fernandes Anaya. Percebendo o erro do adversário, Fernandes avisou o queniano onde era a chegada e o conduziu à vitória. Quando perguntaram pela imprensa por que não se aproveitou para vencer a corrida, o espanhol respondeu: "Qual seria o meu mérito?" E aqui a gente vai assistir um pouco da entrevista e um pouco desse fato, né, que ocorrido nesse evento, com as próprias palavras do espanhol. La honestidad la llevamos de serie, ¿no? Está nuestro valor de hacerla salir o no salir, ¿no? Depende mucho de la educación que hayamos tenido desde bien jóvenes. Con 5 o 6 años empecé a practicar lo que es el deporte, ¿no? Me decanté por el atletismo a los 14 años y he hecho grandísimos amigos y creo que me forma también como persona y como hombre. En el deporte, como en todos los aspectos de la vida, la honestidad se está perdiendo. Hay un peligro en el deporte que es el dinero y que por el dinero pues pasas por encima a cualquiera, ¿no? Lógicamente, después de todo lo que es el gesto este del 2 de diciembre, la gente pues me conoce mucho más. A falta de unos 6 kilómetros, Abel Mutai hace un cambio de ritmo y me gana. ¿Qué pasa? Que a falta de unos 15-20 metros para la meta veo que se para, que no entra en meta. La gente pues allí presente intenta ayudarle diciéndole que tiraría para adelante, pero claro, él desconoce el castellano y se creía que había llegado a meta. Fue superior a mí en toda la carrera y yo lo único que intento es ayudarle y llevarle hasta la meta. Hice lo que en ese momento mi corazón me pidió. Es lo más bonito que me ha pasado en estos 15 años que llevo en el atletismo, mucho más que una victoria. La vida de todo deportista es, como bien dices, una carrera de obstáculos. No se puede estar siempre en lo más alto. Cuando pierdes o los resultados no salen como deberían, estás más solo, por así decirlo. Solo queda la gente pues, que desde pequeño que te apoyan y verdaderamente son los que te ayudan a seguir luchando día a día. Cuando voy muy fundido ya, pues piensas en una retirada, ¿no? Pero hay que seguir adelante y no se puede tirar a la borda todo el trabajo de meses y que tengo que luchar para poder llegar a la meta o para seguir mejorando. Muito bem, como vimos aí, não tem como falar de fair play sem falar sobre o respeito, né? Primeiro passo é praticar atitudes de respeito ao próximo. Todos os povos e todas as culturas têm valor, portanto, todas as pessoas, mulheres, crianças, portadores de deficiência, têm direitos humanos e responsabilidades. O racismo e intolerância muitas vezes têm origem na ignorância e no medo. Portanto, escute o que as pessoas têm a dizer. O entendimento e a aceitação das diferenças acontece quando as pessoas vivem, trabalham e se divertem juntas, né?
Os conceitos de aceitação e respeito pela diversidade cultural têm de ser ensinados às crianças desde cedo e pelo exemplo. As famílias e a comunidade desempenham um importante papel. Os pais são peças fundamentais, né? E que esses possam apoiar os esforços de seus filhos. Demonstre que a violência não é a melhor maneira de resolver conflitos, mas sim a compreensão e a paz. E nesse vídeo a gente tem mais um exemplo, né, de ética no esporte, de atitude de fair play, né, de empatia para com o próximo, certo? Que isso tudo está interligado. Prestem bastante atenção no que acontece nesse vídeo. Chandler com as pernas no finalzinho da corrida, na altura do quilômetro 39. 2 quilômetros à frente, ela desmaiou, enquanto liderava a prova. Atrás dela estava a Ariana Luterman, de 17 anos. Ela participou de um dos trechos da prova junto com outras atletas de sua escola, que fizeram uma equipe de revezamento para a maratona. Assim que viu Chandler cambaleando, Ariana não teve dúvidas. Pegou a maratonista pelos braços, ajudou-a a correr os metros restantes e, para completar, ainda amparou a psiquiatra pela linha de chegada para que ela vencesse a prova. Chandler nem sequer compreendeu o que estava acontecendo. Ganhei? Questionou a atleta quando mais voluntários apareceram para socorrê-la. A única coisa que passou pela minha cabeça foi ajudá-la, explicou Ariana após o término da corrida. Chandler terminou a corrida com o tempo de 2 horas, 53 minutos e 57 segundos. O diretor executivo da corrida explicou que, como a atleta não recebeu ajuda médica durante a corrida, ela poderia ser declarada campeã. Além disso, a segunda colocada oficial, que não poderia ser Ariana, porque ela estava em uma equipe de revezamento, estava mais de 3 minutos atrás de Chandler. Então, é praticamente certo que mesmo sem a ajuda, ela conseguiria se arrastar até o final e terminar em primeiro lugar. Mas mesmo assim, Ariana é um exemplo de que ainda podemos ter fé na humanidade. A gente pôde ver aí uma belíssima atitude, né, da corredora que estava vindo logo atrás ao ver sua adversária, né, se sentindo mal, prestou o socorro, né, esqueceu da prova, esqueceu da competição, esqueceu do ego, né, deixou o ego de lado, esqueceu de si e olhou para o próximo, respeitando a superioridade do próximo, respeitando a competição, deu continuidade, auxiliou, né, a adversária a dar continuidade e receber os méritos da vitória. Muito linda essa atitude, louvável essa atitude, certo? Então aí a gente tem a questão dos direitos e responsabilidades, né? Quando falamos sobre jogar limpo, devemos considerar as regras e direitos. Por trás de todo direito há uma responsabilidade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Você tem o direito de ser protegido de conflitos, crueldade, exploração e negligência, mas tem a responsabilidade de não agredir, ameaçar, ferir ou maltratar seus colegas. Você tem o direito a um ambiente saudável na cidade, na sua casa, né, na escola, mas tem a responsabilidade de não sujar ou poluir, de limpar e de arrumar, né, esse ambiente. Você tem o direito à educação e a frequentar a escola e aprender, né? Mas também você tem a responsabilidade de estudar e se empenhar, né, na ajuda com seus colegas também, certo? Em 1949, as Nações Unidas aprovaram a composição de uma Declaração Universal de Direitos Humanos.
O documento ele descreve os princípios básicos de uma sociedade em que todos têm o direito à dignidade e à liberdade. Dessa forma, os países membros das Nações Unidas se comprometeram a promover o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano. Nesta aula, a gente entendeu o conceito de fair play. Também vimos como podemos transpor esse conceito para a nossa vida, não só dentro do esporte, mas para o nosso dia a dia. Então, fica aqui a missão de vocês planejar e executar ações diariamente, certo? De jogo limpo. Não perca tempo e entre em campo agora mesmo, certo? Aqui finalizamos a nossa aula. Espero que tenha ficado claro os conceitos de fair play, um pouco da ética, um pouco da moral. E a todos um grande abraço, nos vemos na próxima aula.